Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 132. Bendito seja o nome do nosso Deus. A sua misericórdia nos alcançou e nós estamos vendo a plantação feita no chão duro florescer. Demoramos muito de plantar, o chão ficou duro, mas Deus já está fazendo florescer. Assim como aconteceu com Israel, que ficou no cativeiro, quando voltou o chão estava duro, plantaram, estocaram a plantação, mas floresceu e foi tremenda a colheita. Assim seremos nós. Salmo 132 trata de um clamor a Deus para lembrar as aflições de Davi. Portanto, este salmo é uma oração que suplica a bênção de Deus sobre Israel por causa do compromisso de Davi com o Senhor. Ele é classificado uma canção de Sião que celebra as glórias associadas a Jerusalém, o templo e a realeza, ao contrário dos salmos reais. As canções de Sião proclamam glórias de Sião em termos universais e escatológicos, ou seja, referentes ao fim dos tempos. A oração central do salmo é para que Deus se lembre de Davi e das aflições que ele sofreu em relação ao desejo de glorificar a Deus. Encontrando um lugar adequado para a Arca da Aliança habitar, o salmo destaca que Davi passou por grandes sacrifícios pessoais para preparar a construção do templo, embora não tenha sido permitido que ele mesmo o construísse. O desejo de Davi era construir um templo magnífico para glorificar a Deus e ser lugar onde o Senhor habitaria entre o seu povo. Os peregrinos israelitas que cantavam esse salmo se dirigiam para adorar a Deus no Monte Sião, onde a Arca da Aliança repousava, referindo-se aqui como o escabelo dos seus pés. Era o lugar onde Deus habitava de forma localizada entre o seu povo. Os peregrinos chamavam a atenção para a arca da força de Deus, porque ela representava a força de Deus nas batalhas anteriores de Israel. Os israelitas também pedem a Deus que estabeleça um grupo justo de sacerdotes entre eles e conceda alegria aos fiéis em Israel por causa de suas bênçãos. Eles pedem a Deus que se lembre de suas promessas a Davi, seu rei ungido. Neste sentido, o salmo pode ser datado do período do retorno do exílio babilônico. Deus prometeu a Davi que iria estabelecer uma dinastia de seus descendentes que o seguiria no trono de Israel se fossem fiéis ao Senhor. Isso, entretanto, não se cumpriu integralmente, pois nem todos os descendentes de Davi seguiram a Deus fielmente. Contudo, Deus preservou a dinastia de Davi como ele havia prometido. O Salmo destaca também a promessa de Deus de que faria de Sião sua habitação especial, abençoando-a com alimento para os pobres, salvação para os sacerdotes e alegria para os piedosos. Deus prometeu levantar um chifre, ou um poderoso governante da linhagem de Davi que derrotaria seus inimigos, e uma lâmpada ou um líder que seria preparado para o seu ungido. Essas promessas foram parcialmente cumpridas em alguns sucessores de Davi, mas serão cumpridas completamente pelo Messias. O Salmo 132 celebra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas a Davi e aos seus descendentes. Ele reafirma o papel central de Jerusalém como lugar escolhido por Deus para habitar e abençoar seu povo. A oração do salmista pede a Deus que lembre suas promessas
e conceda bênçãos aos sacerdotes e ao povo de Deus. Este salmo nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas messiânicas e nos lembrar de que Ele é digno de toda a nossa adoração. Louvado seja Deus. Mais um salmo que não tem outro objetivo. Os salmos é sempre para engrandecer a Deus. São cânticos, são orações que são feitas diante do Senhor com a finalidade de estar engrandecendo o nome do nosso Deus. E esse não é diferente. Trata de um clamor a Deus para lembrar das aflições de Davi. E não deve ser diferente das nossas vidas. Estejamos sempre clamando a Deus, porque Ele é que nos alivia, é Ele que nos livra das aflições, como já vimos nos salmos anteriores. São muitas aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas, como está escrito no Salmo 34, versículo 19. Então, clamar pelos líderes, como esse salmo está clamando, é um clamor a Deus para lembrar as aflições de Davi. Assim também deve ser nas nossas vidas, um clamor a Deus para lembrar das nossas aflições, um clamor a Deus para lembrar das aflições do nosso líder, um clamor a Deus para lembrar das aflições da nossa família, e um clamor a Deus para lembrar das aflições daqueles que estão perdidos e que ainda não sabem que foram escolhidos, e estão numa caminhada dolorosa de pecado, porque ainda não sabem. Então, clamor a Deus para que ainda em tempo eu e você cheguemos até eles, porque o foco de Deus é salvar, é libertar, é ganhar, é que nós ganhemos essas vidas para Ele. Então, um clamor a Deus para que em tempo você chegue na casa daquela pessoa da sua parentela que está nessa aflição do pecado e quem sabe é uma das escolhidas de Deus que já entregou a Jesus, só falta que eu, você principalmente que é parente dessa pessoa, chegar até lá para salvá-la, para mostrar, olha, você precisa saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Está escrito em, tá escrito em Mateus, capítulo. Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 14, versículo 6. Então, você deu a palavra e o Espírito Santo é que convence. Nós precisamos lembrar disso, que as pessoas que estão sem Jesus, elas estão passando por aflições sem a mesma esperança que nós temos. E principalmente porque as aflições dela, elas reagem de maneira diferente também. Elas precisam logo tomar um compromisso, ter compromisso com Deus. São muitos ainda que já são escolhidos, mas que nós retardamos a alegria dessas pessoas, porque ainda não chegamos até elas para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu dei a referência errada, é João, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 14, versículo 6, é tanto versículo na minha cabeça. Capítulo 14, versículo 6, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pelo menos esse versículo, se a gente disser para a pessoa, confiando que o Espírito Santo é quem convence, elas serão convencidas. Se são escolhidas, elas vão sentir um aquecimento no coração e vai se entregar a Jesus. E a partir daí, as aflições para elas serão diferentes, porque elas têm esperança. Elas sabem que Deus diz que são muitas aflições do justo, mas que Ele livra de todas elas. Então, em nome de Jesus, vamos prosseguir. Vamos fazer o que Jesus Cristo mandou. Mateus 28, 19. Quantas discípulas você já tem? Você que é mulher, quantas discípulas? Quantos discípulos você já tem? Seu discipulado, como é que está? Está respondendo os questionários? Está valorizando aquilo que Deus mandou valorizar? Porque o mundo lá fora, numa faculdade, tem avaliação. As pessoas precisam mostrar o que aprendeu por coisas passageiras que não vão ao canto algum. No final de tudo, o que vai prevalecer é Jesus. Então, por que não responder sobre Jesus? Por que não fazer um discipulado que está perguntando sobre Jesus? Porque Ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é a palavra. Então, você responder um discipulado, está respondendo sobre Jesus. Responder um questionário é sobre Jesus, é a palavra que você está recebendo as questões, é da palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, deixe o Espírito Santo te convencer
a ser uma aluna de excelência do Senhor Jesus. Você é um discípulo, é um aluno. Então, esqueça essa dificuldade por causa disso ou por causa daquilo, porque se você estivesse fazendo tudo fácil, não adiantaria, porque fácil a gente dá a um ser humano, mas a Deus a gente dá o melhor, dá o presente mais caro, como falou Davi. Não darei nada ao meu Senhor que não me custe caro. Então, está custando caro esse discipulado, então está no lugar certo. Então, nós chegamos no ponto certo. Se custa caro, é isso que nós devemos dar para Deus. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.